Um dos produtos mais raros no mercado é uma escuta atenciosa. Para ouvir, basta ter a audição. Para escutar, é preciso ouvir com atenção, mostrar interesse. Muitos alegam falta de tempo para justificar essa indisponibilidade. Quando se trata de alguém próximo, um amigo ou parente que precisa falar algo importante, um desabafo, simulamos a atenção por alguns instantes até encerrarmos a conversa com uma desculpa qualquer, ou então darmos algum conselho apressado para que a pessoa possa resolver a questão colocada. Em tempos dominados pela onipresença do celular, muitas vezes nem nos damos ao trabalho de guardá-lo e mirar nos olhos de quem nos procura para conversar. E o suposto diálogo termina acontecendo enquanto olhamos fixamente a tela do smartphone e navegamos pelas redes sociais. Olá, minhas amigas e amigos queridos do curso de capelania. Eu me chamo Gervásio Neto, ou simplesmente Neto. Estou muito feliz por estar modestamente tendo a oportunidade de dar a minha contribuição para esse projeto tão interessante que a Escola Jesus Cristo se propôs, recebendo uma convocação do querido amigo Flávio Múcia Tavares, que há alguns meses me convocou, né, sabendo ele que é um assunto que realmente mexe muito comigo, que é a questão da escuta, a importância da escuta, essa virada de chave na minha vida, né? Só para situar um pouco vocês, veio por meio da pandemia, através da pandemia, para quem ainda, né, não sabe um pouquinho, apenas para situar. Sou nascido, sou criado em berço espírita, minha mãe é Alcione Peixoto, e para mim a pandemia foi essa oportunidade de recalcular rotas, de rever caminhos, e de parar para escutar um pouco mais, né? Junto com a pandemia, eu tive a oportunidade de começar a estudar também a comunicação não violenta. Hoje eu já consigo falar um pouco mais, né? Já realizei alguns encontros, estamos iniciando em um outro projeto relacionado à comunicação positiva, né? Que vem a ser um braço da comunicação não violenta. E eu quero dizer para vocês que esse trecho que nós lemos aqui, para iniciar esse nosso encontro, é do livro A Força do Um, do queridíssimo e fraterno amigo André Trigueiro, o capítulo 16, Quem Ama Escuta. Eu nem li o texto todo, vou ler mais ao final, mas é um texto que verdadeiramente mudou a minha vida, né? Daqui a pouco tem a frase principal desse texto, que é uma frase que eu costumo brincar falando sério, que é um mantra pessoal. Esse livro foi lançado pouco antes da pandemia e tem sido muito importante para mim, para tentar levar para outras pessoas e também para mim a importância dessa escuta, né, que ele fala aqui, essa escuta atenciosa, essa escuta afetiva. E é um dos nossos propósitos aqui nesse curso de capelania, né? Flávio, quando me convocou para estar com vocês, para falar sobre essa questão da escuta, que está muito presente também. Minha mãe, né, Alcione, falou sobre a escuta, a gente está sempre aqui discutindo um pouquinho, debatendo, levando esse... Flávio também já trouxe esse conteúdo, e a escuta também está muito presente aqui, né, no Manual de Capelania Hospitalar. Esse livro aqui é da nossa amiga Débora Sade, ela me emprestou, e tem um trecho do livro aqui que fala: a empatia, deixa eu ver aqui, né? Equipe Teológica Pencal, né? Porque a gente dá aqui os devidos créditos. E tem um trecho aqui que diz o seguinte: a empatia e a escutativa é uma ideia da comunicação não violenta, né? Que essa ideia é trazida pelo Marshall Rosenberg, lá, um psicólogo norte-americano, lá da década de 60,
que fala, que busca mesmo ser esse instrumento de não julgamento, de cuidado, de empatia. E a escuta ativa é um dos princípios básicos, né? São 4 pilares. Observação, sentimento, necessidade e pedido, né? São os pilares da comunicação não violenta. E a escuta ativa é algo muito forte na comunicação não violenta. Eu, por conta do texto que nós escolhemos aqui, esse texto do André Trigueiro, eu adotei o conceito da escuta afetiva, dessa escuta mais amorosa, mais empática. Vamos ler aqui um trechinho do Manual de Capelania. A empatia e a escuta ativa também são pilares éticos essenciais nesse processo, né, da capelania hospitalar. O cuidador espiritual precisa se colocar no lugar do outro, tentando compreender sua dor sem julgamentos. Gente, é impressionante. Tem tudo a ver com a comunicação não violenta e com a comunicação positiva. Escutar verdadeiramente é mais do que ouvir palavras, é acolher a história, os silêncios e os sentimentos do próximo. Olha que lindo, olha que lindo. A ética exige essa entrega sensível, livre de pressa, de preconceitos e de verdades absolutas. Quem se propõe a iniciar um trabalho como esse, de capelania, né, em que nós teremos que ir a hospitais, de repente a presídios, né? Pode ser também que seja essa ideia, mas sim, mais fundamentalmente a hospitais, a locais onde irmãos e irmãs estejam passando por processos de sofrimento físico, mental, espiritual muito fortes, né? Muito dolorosos. Nós temos que deixar os nossos julgamentos, os nossos conceitos de lado, deixar um pouquinho de lado e buscar nos conectar um pouco com os sentimentos, com as emoções daquela pessoa que está passando por aqueles instantes de tensão, de angústia, muitas vezes de abandono, porque não tem ali pessoas muito próximas. O intuito, né, da capelania, penso eu, um dos intuitos, é no sentido da gente ser essa presença amiga, essa presença ativa, e escutar muito mais do que falar. Né? A aula de Dona Alcione Peixoto também foi muito nesse sentido. A gente, ao invés de... Logicamente que nós vamos encontrar também, sempre bom lembrar, casos em que a pessoa já tem alguma dificuldade de comunicação, não consegue mais pronunciar algumas palavras, ou até mesmo pelo seu estado, fique um pouco mais reservada, insegura, até por não conhecer, né, a equipe que vai estar ali fazendo esse trabalho de capelania. Mas o texto aqui, eu gostei muito disso. A ética exige entrega sensível, livre de pressa, de preconceitos e de verdades absolutas. O não julgamento é um princípio que caminha junto com a empatia. Isso é comunicação não violenta na veia, total. Muitas vezes as pessoas em sofrimento expressam dúvidas, raiva, medo ou até rejeição à fé. O cuidador ético não reage com censura, mas com compreensão. É fundamental aceitar o outro como ele é, com suas dúvidas e contradições. O cuidado espiritual ético acolhe até mesmo a ausência de fé. Me lembro muito da célebre canção de Mestre Caetano Veloso, Dom de Iludir, né, em que, em certo trecho, ele fala: cada um sabe a dor e a delícia de ser. Então, as minhas dores são minhas, as minhas delícias, as minhas alegrias, as minhas vitórias, as minhas conquistas são minhas, fazem parte da minha trajetória de vida ou de vidas. Eu gosto muito de usar a figura da mochila emocional. Eu falo muito em sala de aula, em palestras, em encontros sobre a comunicação positiva, em vídeos, no Instagram, no YouTube, que é um presente que Deus nos dá. Quando a gente reencarna, além de ganharmos o dom da vida, né, que começa
e muitas vezes a gente se esquece de agradecer, né? Quando acorda, por a gente já acordar respirando, a gente esquece de agradecer. É a coisa mais importante. Se a gente não estiver respirando, a gente não vai estar encarnado. E a gente saber entender o quanto isso é valioso para todos nós. Então, assim, nós ganhamos o dom da vida e as oportunidades. E com elas, essa mochila emocional que Deus nos presenteia. E no comecinho da nossa trajetória, da nossa encarnação, nós é, não conseguimos ainda, até porque somos muito. Até conseguimos, mas como a gente ainda não consegue se comunicar direito pelas palavras, embora a gente saiba que a comunicação não seja só feita pelas palavras, nós não conseguimos, não temos o discernimento necessário para colocar muitas emoções e sentimentos e episódios, situações e alegrias, tristezas dentro da nossa mochila emocional. Então, quem vai colocar? Nosso pai, nossa mãe, avô, avó, tio, padrinho, as pessoas em torno, né? As pessoas que vivem em torno de nós, da nossa infância, né? Logo no comecinho da nossa trajetória, da nossa travessia aqui na Terra. E essas pessoas vão colocar ali valores, conceitos, frases, olhares, opiniões delas. Mas com o decorrer do tempo, nós teremos essa chance de colocarmos as nossas experiências. Nós vamos buscar os nossos valores, os nossos conceitos, as nossas opiniões, que poderão ser diferentes daquelas pessoas que nos criaram, que fizeram parte do comecinho da nossa vida. Temos que ter muito cuidado em relação a isso. E, assim, ao longo da nossa trajetória na Terra, nós temos, em vários momentos, que parar um pouquinho para dar uma respirada, para beber uma aguinha, agradecer a Deus, abrir a mochila e tentar tirar da mochila os sentimentos ali de ódio, de preconceito, de rancor, de culpa, né, que não são boas companhias. Então, e temos que entender que todas as pessoas passam por esse processo, inclusive essas pessoas que vão estar lá necessitadas desse nosso serviço de escuta afetiva, de presença amiga comum, né? Dessa presença sem julgamento, como foi dito aqui no livro. Gostaria também de trazer para reflexão, eu gosto muito de um texto aliás, de vários textos do Rubem Alves. Estou muito feliz porque essa semana foram dois textos diferentes do Rubem Alves que o perfil da Escola de Jesus Cristo colocou lá no Instagram, e eu, como eu sou um leitor voraz de Rubem Alves, também a partir da pandemia, tem um texto dele, que eu vou ler só o comecinho também, chamado Escutatória. Possivelmente alguns de vocês conhecem. Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado um curso de escutatória. Aqui a gente tentando, né, fazer a nossa parte para ajudar. E Rubem Alves, estamos aqui, ó, tentando, né, dentro do curso de capelania, tentando passar a importância da escuta afetiva, dessa escuta cuidadosa, dessa escuta empática. Já são algumas aulas em que a gente está reforçando isso. E ele continua. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. E aí eu vou, né, com todo respeito, ninguém quer aprender a escutar. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. E aí depois ele fala sobre a questão do silêncio, a importância do silêncio. Aí eu estou lembrando da palestra belíssima feita. Eu estou gravando essa aula no domingo, 14 de junho. Gostaria de recomendar a quem não viu, quem não estava presente, ou quem não viu pelo Instagram, a pregação, a aula da amiga Rosilene, nesta manhã, em nossa Escola Jesus Cristo, em nosso tempo de bonança. Que ela começa falando sobre a comunicação, traz um trecho lindo e marcante
do filme, se eu não me engano, O Grande Ditador, agora estou confundindo com tempos modernos, mas acho que é O Grande Ditador, de Charlie Chaplin, sobre a importância da comunicação, sobre o cuidado e a vigilância que a gente tem que ter com o uso exagerado e totalmente, às vezes, irracional das redes sociais ou antissociais, depende de como a gente vai fazer esse uso. E a importância da oração, né? Ela falou muito, né, da gente chegar, ir para o nosso quarto sagrado, da gente trancar a porta. Aí eu lembrei também da canção de mestre Gilberto Gil, Se Eu Quiser Falar com Deus. São muitas reflexões, né? Flávio falou comigo, Neto, grava uma aula de meia hora. A gente já está na metade aqui, ainda bem que nós vamos ter mais uma oportunidade. Nesse primeiro encontro nosso aqui, que não é ao vivo, né? É uma aula gravada. Nós estamos tentando, assim, de uma maneira muito breve, mas muito cuidadosa e muito carinhosa, levar alguns princípios, sim, da comunicação não violenta, mas usando o manual, né? O manual da capelania hospitalar, que é uma obra, inclusive, que foi recomendada pelo nosso diretor doutrinário, Flávio Moça Tavares, no início desse curso, né? Alguns de vocês adquiriram essa obra e tudo mais. Aqui também fala sobre a questão do autocuidado. Essa escuta, amigas e amigos, tem que ser também uma escuta interna, né? Nós temos que parar para nos escutar. E eu cada vez acredito mais que a gente vai estar preparado para escutar os outros a partir desse processo de autoconhecimento que a gente se propõe a iniciar em algum momento da nossa travessia aqui na Terra, que é essa escuta interna, essa comunicação intrapessoal. No texto aqui, nesse comecinho do texto aqui do Rubem Alves, escutatória, fala a questão, né? Todo mundo quer aprender a falar, cursos de oratória e tudo mais, mas aprender a escutar, né? Por que a gente não se propõe a aprender a escutar? Me lembro que quando eu comecei a estudar a comunicação não violenta, uma querida amiga me falou assim, Neto, muito em cima desse texto, as pessoas estão discutindo muito, estão discutindo qualquer coisa, estão debatendo, né? A gente vive momentos assim muito desafiadores, tristes até, aqui no mundo todo, né? Mas se a gente comparar aqui, né, botar aqui só o Brasil, os últimos anos, os últimos 10 anos, têm sido muito tristes nesse sentido, no sentido de essa polarização política que muitas vezes acaba nos afastando. E aí eu quero trazer também uma reflexão do nosso querido Papa Francisco. Nosso querido Papa Francisco, que nós devemos ser pontes, nós devemos construir pontes, pontes de bem-querer, de empatia, de cuidado, de autocuidado, pontes de escuta afetiva e derrubar muros, porque o muro segrega. O muro nos dá a sensação de segurança, né? O muro físico, né? O muro que protege as nossas casas, as lojas, enfim. Mas o muro, o muro acaba afastando as pessoas. E nós temos que buscar cada vez mais sermos pontes desse cuidado. Vou trazer aqui mais um texto que eu adoro. Esse primeiro encontro, nós fizemos aqui um compilado de pequenos trechos de pessoas que realmente são muito importantes, e eu até peço desculpas a vocês, mas como o Flávio me fez essa convocação, eu estou querendo, de alguma forma, também levar para vocês um pouco de leveza, de sensibilidade, de autocuidado. E eu tenho um livro que eu amo também, que é um livro cheio de flor quando rir, da escritora Ana Jacob, já desencarnada, desencarnou há cerca de 2 anos. E tem um texto curtinho, chamado Escuta, em que ela nos diz: às vezes é preciso diminuir a barulheira, parar de fazer perguntas, parar de imaginar respostas, aquietar um pouco a vida,
para simplesmente deixar o coração nos contar o que sabe. E ele conta com a calma e a clareza que tem. Será que nós temos conseguido, na nossa correria do dia a dia, os nossos compromissos, será que a gente tem conseguido separar um tempinho para entrar no nosso quarto sagrado, conversar com Deus, diminuir a barulheira, deixar o celular um pouquinho de lado, parar de fazer perguntas, parar de imaginar respostas, e escutar o nosso coração? Te faço esse convite. E fazendo a você, eu faço até a mim. Estou aqui olhando para mim. Eu tenho conseguido, nos últimos tempos, principalmente pela manhã, assim que eu acordo, tentar separar esses momentos para que a gente possa nos escutar. Esse tipo de trabalho que nós estamos aqui engajados em participar, em iniciar, para buscarmos essas rotas, mudarmos essas rotas, né? Recalcularmos essas rotas das nossas travessias na Terra, ele pede comprometimento, disciplina, né? E aí lembramos de Emmanuel para Chico Xavier, né? Disciplina, 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 e renúncia, e sentimentos que muitas vezes a gente se julga que não tem, né? A gente julga assim, não, eu não tenho, eu não consigo, eu não posso. Eu me lembro a primeira vez que eu recebi um convite para fazer uma palestra num grupo espírita ainda durante a pandemia, e foi a partir dos vídeos que eu estava fazendo pelo Instagram, e eu fiquei muito feliz, mas muito nervoso, e eu falei, não, mas eu nunca fiz palestra, foi lá para casa do caminho, minha amiga Joci. Aí ela, não, mas vamos começar, né? E eu comecei aqui, né, aqui, olhando para o meu celular, né? E foi quase um ano dessa forma. Depois, um desafio maior, já há uns 2 anos, quando o Flávio me convocou para começar a fazer as reflexões ali na tribuna da Escola Jesus Cristo, a responsabilidade, nossa, e a gente vai se preparando, amigas e amigos, é no processo, né? Eu agora estou começando esse processo, estou começando um projeto novo de um podcast, e aqui não estou querendo fazer propaganda, né? Só para pontuar, um podcast sobre comunicação positiva, e eu gravei o primeiro episódio agora, hoje é domingo, na sexta-feira. Não sei quando que a gente vai soltar essa aula, né? Mas hoje é domingo, 14 de junho, quando está sendo feita essa gravação. E eu convidei um amigo irmão, um cara que é importante, fundamental, imprescindível, também na minha comunicação com as pessoas, porque eu sempre fui um cara muito tímido, muito medroso, eu tenho muito medo do novo. E quando eu convidei esse amigo, porque eu escolhi esse cara porque é uma pessoa com quem eu iria me sentir mais seguro, mais à vontade. E foi um papo muito leve, às vezes descontraído até demais. A gente se soltou até um pouquinho a mais, mas assim, foi muito bom, foi muito bom. Mas antes eu passei por um momento de desafio. E são os desafios que nós temos, né? Eu tive um ruído na comunicação com uma outra pessoa, aí do ponto de vista profissional, em que eu me estressei muito. E a gente tem que ter esse cuidado, porque esses desafios, esses obstáculos vão aparecer, vocês podem ter certeza, a partir do momento que a gente se propõe a iniciar um trabalho de, de empatia, de cuidado com o próximo, né, de tentar levar de alguma forma a nossa energia, a nossa boa vontade. Eu não posso deixar de falar sobre a boa vontade. Não é só vontade que nós vamos precisar. Nós vamos precisar mais do que vontade. Vamos precisar de boa vontade. Então, se prepare, porque vão surgir obstáculos. O pneu do carro vai furar, o filho vai reclamar que está com febre, alguma coisa vai acontecer para não participarmos desse processo. E aí nós temos que nos preparar nesse sentido. Então, vai ser muito importante, cada vez mais importante, o cuidado com a psicosfera do nosso ambiente doméstico, do nosso lar, das nossas relações interpessoais, sempre começando dentro da nossa casa.
cuidado na nossa comunicação, e não só na comunicação verbal, né, na comunicação oral, que a comunicação verbal pode vir aqui por meio das palavras, mas vem também por meio das leituras, das músicas e tudo mais, da escrita, mas e a comunicação não verbal, que é o olhar. Inclusive, quando nós formos a hospitais, o cuidado que a gente tem que ter com o nosso olhar, com a nossa leitura, com a nossa linguagem corporal, né? A coisa dos braços cruzados, né? Reforçando a questão do não julgamento. A questão do não julgamento, a gente não está ali para julgar ninguém, o porquê daquela pessoa está ali, e não temos, nós espíritas sempre temos, não todos, né, mas muitos de nós temos aquela mania de está passando por isso, é porque na encarnação passada fez isso, fez aquilo outro. Não, gente. Sejamos menos julgadores, né? Esse trabalho não, a gente tem que ter essa vigilância, esse cuidado. Bom, eu quero, a gente já está com 26 minutos aqui, eu quero respeitar o máximo combinado com o meu amigo Flávio. Então, eu quero trazer o texto do Rubem Alves, que eu também amo, que é o complemento do texto da escutatória. O título do texto é Se Eu Fosse Você. E ele fala assim: o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira calma e tranquila, em silêncio. De novo, a importância do silêncio. Está lá a plaquinha, né, na Escola Jesus Cristo, né, lá no nosso salão, o silêncio é uma prece, Rosilene falou hoje. Sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. Aliás, a gente não vai para a capelania, né, para esse serviço de capelania, para falar, se eu fosse você. Não, gente, por favor, muito cuidado, muita calma nessa hora. Como diz o amigo André Trigueiro, se liga na missão. Se liga na missão, a gente não está lá para isso. A gente ama, não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Toda vez que eu leio esse texto, eu tenho que segurar um pouquinho. Toda vez não, mas muitas vezes. Hoje, como eu tô, é um trabalho novo, né, um curso, né, sobre capelania, onde tantas pessoas estão engajadas, interessadas, eu me emocionei um pouquinho. Mais à frente ele fala assim: aprendi que hoje as pessoas procuram os terapeutas por causa da dor de não haver quem as escute. Não pedem para ser curadas de alguma doença, pedem para ser escutadas. Querem a cura para a dor da solidão. Muitas dessas pessoas que estão passando por esses momentos desafiadores em hospitais também estão ali nesse processo de solidão, que é diferente de solitude, mas vamos deixar isso para depois. A solitude, penso eu, é um momento até necessário para todos nós. Eu vou terminar com o restante do texto aqui do André Trigueiro, que foi o texto que mudou a minha vida, já agradecendo à Escola Jesus Cristo por mais uma oportunidade de estudo e de trabalho, agradecer imensamente e eternamente ao amigo Flávio por essa oportunidade. Nesse texto aqui, o Trigueiro até, em certo ponto, ele fala sobre o CVV, Centro de Valorização da Vida, né? E eu que também tenho um outro tema que mexe muito comigo, algumas pessoas sabem, é a questão da prevenção do suicídio, do autoextermínio, a valorização da vida, né? O Centro de Valorização da Vida, o CVV, fundado em 1962, já se vão 64 anos, ele vem salvando muitas vidas. Salvando muitas vidas como? Aqui, ó, na escuta. Na escuta. As pessoas ligam lá para o 188 do CVV e vai ter alguém preparado, alguém que é preparado, que é treinado para escutar. São voluntários, né? São voluntários. O amigo Trigueiro termina da seguinte forma, com a frase, né, que mudou a minha vida.
Escutar é verbo auxiliar de amar. Se você ama alguém, aprenda a escutá-lo. O aprendizado difícil é duro, mas absolutamente necessário. Então, respeitando o tempo, combinado com meu amigo Flávio, nós terminamos esse primeiro encontro. Vamos preparar um outro material para o nosso segundo encontro aqui no curso de capelania. Foi um prazer estar com vocês nesses 30 minutos, quase 31 minutos de encontro, né? Eu espero que vocês tenham escutado e não apenas ouvido, né? Eu costumo falar isso muito em palestras, em sala de aula. Torcer para pelo menos uma pessoa que esteja vendo esse vídeo tenha escutado e não apenas ouvido, ok? Muito obrigado mais uma vez. Simbora viver.